noite, amada igreja. Cumprimento todos na paz do nosso Senhor Jesus. O pastor resolveu nem me apresentar mais. Bem, aprove ao Senhor que eu levasse a mensagem hoje. Mensagem essa que é em tom de despedida, visto que é a última nesse ciclo que se encerra. E aí então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias juntamente comigo para darmos continuidade nessa série no livro de Jó. Agora chegamos ao capítulo 38 desse livro, em que vamos aprender com o Senhor agora. Capítulo 38. Faremos a leitura de todo o capítulo, embora na exposição não iremos explorar todo ele. Entretanto, se faz necessário entendermos essa dinâmica que se desenvolve em todo o capítulo, e por isso gostaria de estender essa leitura por todo ele. Capítulo 38 de Jó diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizestes a alva o seu lugar? Para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entrastes nos mananciais do mar, ou percorrestes o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouvistes essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entrastes nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenha até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra? Onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta.
Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covios e chegam à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? E aí esse diálogo se estende até o final do livro. Chega no capítulo 40, leia comigo o início do capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderás o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Amados, se esse texto fosse lá no seminário, eu daria tudo para estar do outro lado. Só para mim, assim, a gente tem a mania de ficar assim pensando, o que o pregador vai tirar desse texto? Um texto difícil desse, cheio de perguntas, o que ele vai ensinar? E aí a gente vai então entender, dentro desse texto, que o Senhor vai mudar o foco de Jó no sofrimento. Essa é a dinâmica central de tantas perguntas, meu irmão. É bem sabido, irmãos, que toda criança dos 3 aos 5 anos passa por uma fase conhecida como fase dos porquês. Vocês sabiam disso? Quem tem criança nessa fase sabe bem, ou quem já teve. Fase dos porquês. De 3 em 3 minutos a criança pergunta a você alguma coisa. O que é isso? O que você está fazendo, pai? O que é isso, mãe? E aí então você passa o dia quase que todo trazendo respostas a essas criaturinhas. Digo isso porque o nosso texto não é diferente. Se você observou bem, você não precisa ser nenhum assim expert de Bíblia, você vai reparar que tem muitas perguntas nele. Essa vai ser a dinâmica escolhida pelo Senhor para tratar com Jó, através de perguntas. Mas sabe o que é interessante nesse texto ainda mais? As perguntas que o Senhor vai direcionar a Jó, aparentemente não diz respeito a nada do que Jó estava sofrendo. Jó estava sofrendo e o Senhor agora propõe a ele fazer perguntas e perguntas e perguntas, como que aparentemente sem nexo com o sofrimento de Jó. Pensa bem. Então, diante disso, irmãos, a gente vai entender que esse é o ponto. O Senhor simplesmente vai tirar a atenção desse homem, vai mostrar a ele que ele não é o centro do universo. Vai pegar a atenção de Jó e vai voltar a atenção de Jó agora para o Todo-Poderoso, para o governo, para a criação de Deus. E diante disso, irmãos, a gente precisa entender ainda
que o texto vai desenvolvendo, sendo desenvolvido aqui de uma maneira bela, através dessas perguntas, porque no capítulo 31, e agora a gente já entra para se contextualizar, no capítulo 31, quando Jó chega no ápice da sua integridade, vamos dizer assim, no ápice da sua autojustificação, lembremos que Jó até então estava sendo acusado pelos seus amigos, como já vimos aqui, de ter de ter praticado algum pecado hediondo para estar naquela situação. Então, diante disso, Jó busca cada vez mais se justificar, do tipo, eu não fiz isso que vocês estão me acusando. E aí, então, diante disso, a atenção de Jó, como também dos seus amigos, vão colocando sempre Jó no centro do problema. É Jó, você é a causa, você que causou tudo isso. Conversando com minha esposa, para ela entender o quanto que isso é sério, eu falei assim, José, imagina que o Ben-Hazak morreu, já fui bem na goela dela, o Ben-Hazak morreu, e aí então chega uma pessoa, amiga sua, que fala que é amiga, e vai te consolar, e vai falar assim, olha, eu acho que o Senhor levou o Ben-Hazak porque você não estava cuidando dele direito, eu acho que você não estava amamentando ele, eu acho que você descia a vara nele todo dia, ou seja, você estava pecando feio contra ele, aí o Senhor, para poupar o menino, falou assim, vem. Diante disso, aí a Josélia ia falar assim, se ela tem consciência que ela não estava fazendo isso, ela certamente ia estar cada vez mais convicta que ela era inocente nessa situação. Assim era Jó, irmãos, diante daquelas acusações. Ele estava cada vez mais consciente de que aquilo lá não prevalecia contra ele. E aí, então, no capítulo 31, ele vai no ápice dessa sua autojustificação, lá no capítulo 31, verso 25, acompanhe comigo, capítulo 31, o que Jó vai propor a Deus? Capítulo 31, para que a gente se contextualize da razão de tantas perguntas. Capítulo 31, versículos 35 a 37. 35 a 37. Diz assim, olha só, Jó falando, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo, eu a levaria sobre o meu ombro, colocaria sobre mim como coroa, mostraria o número dos meus passos, como príncipe, me achegaria a ele. Sabe o que Jó está propondo aqui, irmãos? Um desafio para Deus. Jó simplesmente, diante de tantas acusações, ele está então propondo para Deus um desafio. Senhor, se essas acusações são verídicas, então que o Senhor mesmo pegue-as e vem me acusar. E aí então, é diante desse desafio que o capítulo 38 começa com a chegada de Deus para colocar Jó em seu devido lugar. Aceitando então esse desafio, o Senhor vai mostrar a Jó que ele não tem o conhecimento necessário para se opor ou para entender os propósitos de Deus para a vida dele. E observe que aí no capítulo 38, voltando para o capítulo 38, no versículo 3, o Senhor diz a Jó, cinja os lombos como um homem. Na minha versão está, cinge, pois os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, ou seja, você me responderás. Você me desafiou, então agora você vai me responder, Jó. A palavra aqui, irmãos, que aparece por homem,
me intrigou, porque no seminário a gente aprende que as palavras mais comuns no Antigo Testamento para Deus, ou para homem, para ser traduzido por homem, é Ish e Adam. Uma para se referir ao homem genérico, como ser humano, a outra, o homem, sexo masculino. Entretanto, aqui não aparece nem Ish, nem Adam. Aí eu falei, oxe, que é isso? Geber é a palavra. Aí eu fiquei encucado com isso e fui pesquisar. A palavra Geber dá o sentido de um homem viril, de um guerreiro. Tanto que algumas versões trazem essa nomenclatura aqui, guerreiro. Então, o Senhor simplesmente está falando, Jó, num português assim, bem abrasileirado, assim, aperta as calças. Se você é mesmo o machão, o guerreiro, então responda aquilo que eu vou te propor. E aí, é nessa dinâmica de desafio que todo esse capítulo 38, 39, 40 vai ser desenvolvido com tantas perguntas, para mostrar a Jó simplesmente que ele precisava mudar o foco. Então, irmãos, diante disso, a gente vai caminhando nesse texto e vai perceber que no sofrimento, graciosamente, Deus intervém na nossa situação para mudar o nosso olhar, para tirar o nosso olhar de nós mesmos, para que vejamos o esplendor da sua glória e do seu agir. E assim, então, eu gostaria de caminhar com os irmãos somente no primeiro bloco, no primeiro e no segundo bloco de perguntas, que vai do versículos de 1 a 11, para que a gente entenda aqui o que está sendo proposto. Deus perguntando acerca da criação, acerca dos mares, para mostrar a Jó, primeiro, que lhe falta conhecimento sobre a criação da terra. Versos de 4 a 7 vai ser para isso, para mostrar a Jó, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, você não sabe nada sobre isso. E de 8 a 11, o Senhor vai colocar Jó diante de algo que ele teme, o mar. Aprendemos aqui já há alguns domingos que o mar no Antigo Testamento era sinônimo de alguma coisa hostil à vida humana. E então, diante disso, o Senhor vai chamar agora Jó também para responder sobre os mistérios do mar, do versículos de 8 a 11. Mas, dos versos de 1 a 3, acontece como que a introdução de tudo isso. Nos é dito que o Senhor aparece como? No meio de um redemoinho, não é verdade? Mas eu também, pesquisando, a gente entende que aqui, esse redemoinho pode ser entendido por nós, melhor entendido às vezes também, como tempestade. O Senhor já chega como que intimidando esse guerreiro, para que ele responda as suas perguntas. Porque redemoinho na minha terra, sabe o que é? Aqueles pé de vento de poeira que viram umas coisinhas assim, jogam as poeiras para o alto. Isso é o que a gente entende por redemoinho lá no Mato Grosso. Agora, a tempestade, irmãos, quando vem a tempestade das primeiras chuvas, aí é raio, trovões. Então, a ideia de tempestade talvez aqui acomode melhor, porque você já vai ficar intimidado. A presença do Senhor, quando o Senhor chega, toda vez que o Senhor chega na Escritura, diante do homem, o homem fica intimidado com o seu poder, com a sua glória. E isso deve também nos intimidar, irmãos. Vivemos dias em que se prega que o Senhor vive distante da gente, e a gente não fica mais nem tímido para pecar. Mas, enfim, o texto, então, demonstra que o Senhor já chega intimidando a Jó com a sua presença em meio a uma tempestade. E na primeira fala de Deus a Jó, no versículo 2, o Senhor usa de uma metáfora para dizer: quem é este que escurece? O termo escurecer aqui também
se torna interessante porque dá um sentido nítido de escuridão. Ou seja, Jó estava totalmente escuro, estava em tantas trevas do seu sofrimento que ele não conseguia mais perceber com clareza a grandiosidade e o poder de Deus naquela situação. Então o Senhor vai chamar a atenção para a sua ignorância por meio dessa metáfora do escurecer e enfatizar a Jó que lhe falta conhecimento. No versículo 2 ainda, falas como quem não tem conhecimento, fala com palavras sem conhecimento, melhor dizendo. E então, agora adentrando ao primeiro bloco de 4 a 11, o Senhor começa perguntando a Jó: onde estavas tu quando lançavas os fundamentos da terra? Ou seja, Jó, me diz aí, aonde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas? E então, o Senhor vai levar a Jó, vai questionar a Jó sobre seu conhecimento dos estágios iniciais, para demonstrar a esse homem, a esse servo sofredor, uma coisa, irmãos: Jó não era o homem primordial em tudo isso. Jó não estava presente na criação. Ele não era esse ser que havia testemunhado tudo que Deus estava fazendo ali ainda, nesses primeiros momentos. Sabe por quê? Ele não era esse homem, porque em Provérbios 8, capítulos 22 a 31, abra comigo Provérbios 8. Provérbios 8 vai nos deixar claro, sobre a luz da perspectiva do Antigo Testamento, que quem estava presente nesse primeiro momento, tão somente era a sabedoria. A sabedoria era a única presença, a única companhia de Deus presente na criação. Capítulo 8 de Provérbios, necessariamente o versículo 31, vai nos dizer assim, ó, Provérbios 8, 31. Vou ler a partir do versículo 28. Versículo 27, perdão. Quando ele preparava os céus, ou seja, Deus, aí estava eu, a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, olha só, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ou seja, a sabedoria, à luz do Antigo Testamento, a sabedoria era aquela que estava com Deus nesse processo. Só que chega no Novo Testamento, num texto que o pastor leu aqui, de 1 Coríntios, quem é a sabedoria feita por Deus a nós? Quem que no Evangelho de João nos é dado a saber que estava com Deus e era Deus e participou de toda a criação, que sem ele nada do que foi feito se fez? Quem? Jesus Cristo. Simplesmente eu quero levar você a entender que as respostas que faltavam a Jó sobre os fundamentos da terra, o servo sofredor por excelência, que é Cristo Jesus, não somente sabia ou sabe, como também deu-se a saber por meio da sua palavra a nós. Tudo que faltava de conhecimento a Jó, esse servo sofredor em menor potencial, era feito plenamente, Jesus conhecia plenamente. Assim então, irmãos, o conhecimento, ou melhor dizendo, o homem primordial não era Jó. Jó não sabia nada do que Deus estava perguntando aqui, a não ser dizer que
a não ser uma coisa: não sei, não sei, não sei e não sei. Enquanto isso, Jesus Cristo é aquele que testemunhou e participou de toda a fundação da terra. E pasme, esse mesmo foi o que se entregou para que você e eu tivéssemos esperança em nosso sofrimento. Para que você e eu tivéssemos esperança em nosso sofrimento. Cristo Jesus, o mais sábio dos sábios, aquele que tem a mais perfeita inteligência, se entregou. Aquele que se entregou, ele então se fez a pecado em nosso lugar, para que tivéssemos a esperança em nosso sofrer. E assim, irmãos, na segunda rodada de perguntas, o Senhor vai mostrar a Jó agora que lhe falta também conhecimento sobre os mistérios do mar. Versículos de 8 a 11 vai trazer essa ênfase no mar, para mostrar como esse mistério que naquele contexto de Jó intimidava as pessoas, como que Jó não tinha entendimento disso. Agora, o Senhor vai dar a entender, dos versos 8 a 11, vai dizer, só voltar aqui para Jó, capítulo 38, versos de 8 a 11, diz assim: quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Aqui então, irmãos, diante dessa fala, dessas perguntas a Jó, sobre esses mistérios do mar, isso vai levar Jó a pensar sobre aquilo que mais lhe metia medo naquele contexto. Para que a gente entenda a dimensão da hostilidade do mar naquela cultura, pense no câncer hoje. O quanto o câncer desafia a medicina. O quanto a medicina, por mais avançada que esteja, ainda assim, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, ela simplesmente cai o semblante. Era assim falar no mar naquela época. Devemos entender que eles não tinham as mesmas tecnologias que nós temos hoje, então aventurar-se em águas naquele tempo era algo que pavoroso. Isso é interessante porque quando você chega então diante agora da perspectiva bíblica, Yahvé, o Senhor é o quê? O Senhor é quem criou o mar. E no nosso texto o Senhor vai dizer assim, ó, faça com ele como faz com uma criança. Troco fralda, é eu que falo, ó, até aqui você vai e para. Sabe o que isso soava na cabeça de Jó? Rapaz, que poder é esse? O pastor, semana passada, nos falou sobre um outro personagem que também tem um poder tremendo sobre o mar. Andou sobre o mar, salvou um dos seus discípulos do mar, mandou o mar calar a boca, se aquieta, ficou tudo calmo. Quem? Cristo Jesus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Simplesmente para você entender o seguinte: o conhecimento sobre os mistérios do mar, que metia medo em Jó, e que ele não sabia responder, Cristo tem todo esse conhecimento. Se é assim, Cristo então, irmãos, tem o conhecimento do sofrimento que te causa ser diagnosticado, por exemplo, sobre uma doença que te mete o maior medo na vida. Qual é? Eu não sei, eu sei dos meus medos. Mas essa hostilidade é nada aos pés de Cristo.
E aí o texto caminha, ou melhor, uma oportunidade também, eu queria que isso aqui servisse para que quando você lesse o Antigo Testamento agora e se deparasse com o mar, você pensa numa coisa: isso aqui causa medo, isso aqui causa medo no povo. Agora pense aqueles israelitas ou aqueles judeus na travessia do Mar Vermelho, chega diante do mar, algo que já mete medo por natureza, e atrás vêm os seus inimigos, os egípcios. E eles não vê outra saída a não ser reclamar. E aí o Senhor fala assim: Moisés, fala para o mar se abrir. Estenda a mão e dê ordens ao mar. E sabe o que me impressiona? Que fala lá no texto que o mar se levantou e ficou como parede. Ou seja, naquele contexto, irmãos, aquelas pessoas ficou estupefadas com tamanho poder, não apenas pela natureza do milagre que estava sendo feito ali, mas por causa da hostilidade, do medo que eles tinham das águas. É esse o Deus que está falando com Jó aqui, e é esse mesmo Deus que pode te socorrer, meu irmão, no sofrimento. Se você não crê nisso, então rasga a Bíblia. Se você não crê que esse mesmo Deus que tem o poder sobre as águas, sobre todas as situações que você tiver passando, é esse Deus que cuida de nós. E é com esse amor que te entregar o seu próprio filho, o sábio dos sábios, o mestre dos mestres, mas também o servo sofredor por excelência, e que sabe como ninguém o que é sofrer. E é por isso, como diz lá em Isaías, como ele é o homem que sabe o que é sofrer. E é por isso que ele pode nos acudir no nosso sofrimento. E então, nessa sequência de perguntas, o Senhor vai levar a Jó a entender que ele não é o centro do universo, mas Deus é. Deus é o centro do universo. Então essas perguntas, esse horror de perguntas é justamente para tirar Jó do centro da sua própria atenção. Irmãos, como é necessário em nosso sofrimento também pararmos de olhar somente para o nosso umbigo e voltarmos o nosso olhar para o Senhor. E então, irmãos, eu gostaria de encerrar, já partindo para algumas aplicações, pois até aqui já aprendemos que de forma bem didática e proposital, o Senhor vai lançar inúmeras perguntas a Jó para lhe fazer entender que lhe falta o conhecimento necessário no sofrimento. Assim também, para entender que falta-lhe o conhecimento sobre as questões fundamentais da criação e do governo de Deus em todas as situações da sua vida. E assim, irmãos, gostaria de então levar você agora a 1 Coríntios, a 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, para entendermos quão é necessário mudarmos o nosso foco no sofrimento. 2 Coríntios 4, 16, olha só o que Paulo nos ensina acerca desses momentos sofríveis em nossa vida. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, que a nossa carne literalmente vá se apodrecendo, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora atente-se para o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mude o foco, irmãos. Mudando o foco no sofrimento,
O Senhor não diminuiu o sofrimento de Jó, só mostrou a ele. Pegou ele e o mostrou de outra perspectiva. É assim que o Senhor também faz conosco. E assim, a primeira aplicação que eu gostaria de deixar para você, parece algo muito falado, e parece um clichê, mas invista na oração. Como é necessário para mudarmos o nosso olhar do sofrimento, ter momentos de oração. O que Jesus fez no momento que o momento mais sofrível da vida dele aqui, no Getsêmani? Reservou 3 momentos para orar, para falar com o Pai. Ore, coloque diante de Deus, então, aquilo que lhe faz sofrer. Em segundo lugar, talvez você possa me dizer assim: mas o meu sofrimento é tão grande que eu não consigo nem orar. E eu acredito nisso. Tem momentos que a gente fica assim tão perplexo que não conseguimos nem forças para orar. Mas então aplique isso aqui na sua vida. Quando for assim, coloque um louvor. Escute um louvor, mas aquele louvor que vai mudar o foco de você mesmo, tirar o foco de você mesmo. Um louvor cristocêntrico, que vai remeter a sua atenção para a glória de Deus. Não um louvor que vai voltar a sua atenção mais ainda para você, do tipo, faça, você pode. Que aí você vai pensar mais ainda: eu estou sofrendo, não dou conta. Em terceiro lugar, irmãos, essa aplicação é para aqueles que ainda não têm Cristo. Porque para você, eu digo o seguinte, meu amigo: se você está sofrendo aqui e está difícil, isso aqui nem beira, não é nem um pingo do que vai acontecer a eternidade para aqueles que partirem sem Cristo em sua vida. Se tem algo que pode trazer esperança em um momento de dor e sofrimento, é ter a certeza de que você está com Cristo. Enquanto que, se você estiver sofrendo, mas sem essa esperança, aí então o desespero é maior. Não parta dessa vida, desse sofrimento que aqui, fala sério, nós sofremos. Para que então você vai desfrutar de um sofrimento ainda maior na eternidade? Renda-se a Cristo. E que Deus mude o foco de nós todos no sofrimento. Que o Senhor te abençoe e obrigado.